Olá, meus irmãos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as heresias que aconteceram nos primeiros séculos, Final ali do primeiro século, século II e século III. Primeiramente, a gente explicar o que é heresia, Heresia é uma palavra que vem do grego. No original do grego ela é haireses, que significa escolha ou tomar para si uma parte. O que é que acontece? O que abrangendo mais o significado de heresia. Na Igreja Católica existe um conceito chamado dogma, que é onde são valores de crenças em que para você ser católico você tem que acreditar e obedecer aqueles dogmas. Por exemplo, Jesus é filho unigênito do Pai, é filho de Deus e ele é Deus, segunda pessoa da Trindade. Então isso é um dogma, Isso é um dogma de fé. Se eu não acredito nisso, eu caio na heresia, Então é uma escolha que eu faço. Por exemplo, no credo que a gente reza, na missa ali tem 12 artigos de fé, Então são 12 tópicos, os 12 principais pontos da fé católica. Se eu negar um daqueles dogmas, eu já caio em pecado de heresia. Porque ou eu aceito tudo, ou eu não aceito nada. Não, a fé católica não é uma fé self-service, Onde, por exemplo, um restaurante é self-service, você vai lá com o seu prato e você coloca no seu prato só a comida que você gosta. Então a que você não gosta, você deixa lá. E a fé católica, falando aqui da fé católica, não é assim. Ou você acredita em tudo, ou então não é católico. Não por exemplo, eu acredito em tudo menos na confissão. Eu não gosto da confissão, porque o padre é outro pecador, e eu não vou me confessar com outro pecador, não sei o que. Pronto, quando você diz isso aí, infelizmente você já deixou de ser católico, Então é só um exemplo de muitos. Maria, eu acredito que ela teve outros filhos, isso aí a gente vai abordar mais na frente. A fé católica diz que Maria só teve um único filho, que foi Jesus Cristo. Então, quando você acredita nisso, você já deixou de ser católico. Ou você é católico acreditando 100%, ou então não é e você cai em heresia. Aí você tem que se confessar para que seja sanado esse pecado. Então, o próprio Cristo disse que iria aparecer falsos doutores, Apóstolo Paulo também disse isso lá em suas cartas, Por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, diz assim: porque quando aparece alguém pregando-vos outro Jesus, diferente daquele que vos tenho pregado, ou se trata de receber outro espírito, diferente do que haveis recebido, ou outro evangelho, diverso do que haveis abraçado, e vós aceitais de boa mente. Então ele está alertando aqui para que essas outras coisas que sejam diferentes não sejam acolhidas no coração da igreja, Mais na frente, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões, o ego, O ego de que eu não vou ouvir a igreja, eu mesmo interpreto a Bíblia, eu não vou me confessar com outro pecador, eu não admito pedir a intercessão de Nossa Senhora, se eu posso ir direto a Jesus, algumas concepções, A doutrina da salvação, continuando, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, Então, no Evangelho não tem nenhuma novidade, Tudo que foi revelado
a igreja já acolheu e já definiu. Então, se vier alguém pregando uma coisa aí totalmente nova, desconfie. Escutar novidades. Ajustarão mestres para si, ou seja, cada um vai se achar doutor, vai se achar mestre em interpretar as escrituras e pregar a doutrina, né? E apartarão os ouvidos da verdade, ou seja, vão ficar moucos para ouvir a verdade e se atirarão às fábulas, né? Ou seja, vão inventar uma interpretação do evangelho totalmente fantasiosa do que não é. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 diz: assim como houve entre vós falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Quando eles falam que falsos doutores, são aquelas pessoas que são extremamente inteligentes, né? Porque Santo Agostinho vem dizer lá pelo século V que os hereges não é qualquer um não, os hereges eles são muito inteligentes. Então para você, porque a heresia assim, ela tem um núcleo de verdade e tem uma capa de mentira por cima. Então para você conseguir tirar essa capa é muito difícil, porque ali dentro tem um núcleo forte que é de verdade, né? Mas eles colocam uma mentira por cima que é para disfarçar, né? Introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Eles, renegando assim o Senhor que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina, e muitos os seguirão nas suas desordens, e serão, deste modo, a causa de caminho da verdade ser caluniado. Movidos por cobiça, eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcia, ou seja, eles falam bonito, né? Eles conseguem te seduzir, né? Com palavras bonitas, dizendo, principalmente hoje em dia, aquelas, eu vou chamar logo de seita, que diz que você não é para sofrer, se você vier para a nossa igreja você não vai mais sofrer, você não vai ter mais dívida, você vai ser feliz, você vai ser curado de todas as suas doenças. E não foi isso que Cristo prometeu, né? Ele disse para cada um carregar a sua cruz. E movidos por cobiça, eles hão de explorar palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a condenação os ameaça, e a sua ruína não dorme. Então, esses homens, esses falsos profetas já estão fadados à condenação, à ruína, né? Promessa do nosso Senhor Jesus. 2 Pedro 3,16 é o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nestes assuntos. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou poucos fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como o fazem também com as demais escrituras. Então aqui quem está falando é Pedro, né? Quem escreveu isso aqui foi Pedro. E ele está falando de Paulo, porque como eu falei no outro vídeo, Paulo era um homem muito intelectual, né? Então tinha coisas ali nas cartas de Paulo, nos escritos de Paulo, que era difícil de interpretar, né? E Pedro, o próprio Pedro, né, que a gente aprendeu e vai aprender mais a fundo, que foi o chefe da igreja, o primeiro papa, há passagens difíceis de entender cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam. Então ele está dizendo ali que desde aquela época já tinha gente interpretando as escrituras por conta própria e criando, a gente pode juntar com a outra passagem, e criando um outro evangelho, criando fábulas, coisa que não tinha nada a ver com o que estava sendo pregado, né? Então, a primeira heresia, né, que apareceu ali já no final do século I, está lá em Atos dos Apóstolos 15, versículo 1. Porque os judeus estavam se convertendo
ao cristianismo. Só que tinha alguns grupos ali de judeus, mesmo se convertendo, ainda queriam fazer a circuncisão, né? Que a circuncisão é o corte do prepúcio, do pênis, né? Hoje nós chamamos da cirurgia da fimose, né? Então, eles ainda queriam fazer esse tipo de coisa, que era uma coisa da antiga aliança, né? Era uma coisa que Deus propôs aos homens como símbolo de aliança. Aí você pode até se perguntar, mas é uma coisa absurda isso aí, tá? Mas é da época, mais de 2000 anos antes de Cristo. Então, quase 2000 anos antes de Cristo, a gente tem que entender o contexto histórico da época. Nisso, em outra ocasião, a gente fala, né? Então, alguns homens, descendo da Judéia, puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidais segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvo. E isso não condiz, porque quando Cristo foi crucificado, ele diz que o véu se rasgou de alto a baixo, que era o véu que guardava o templo de Salomão, ou seja, o que era velho, o que era da antiga aliança ficou para trás, né? E eis que eu faço a nova aliança, a nova e eterna aliança. E quando ele diz está consumado, né? Consumatus est, ali a antiga aliança ficou para trás, sacrifício de animal, circuncisão, a guarda do sábado e muitas outras coisas, né? Muitos dos primeiros cristãos eram judeus, e estes trouxeram para a fé cristã muitas de suas práticas e observâncias judaicas. Eles reconheciam em Jesus Cristo o Messias, anunciado pelos profetas, e o cumprimento do Antigo Testamento. Mas por uma vez a circuncisão era obrigatória no Antigo Testamento para a participação da aliança com Deus. Muitos pensavam que ela também era necessária para a participação da nova aliança. Portanto, eles acreditavam que era necessário ser circuncidado e guardar os preceitos mosaicos para se tornar verdadeiros cristãos. Então, nada mais para nós católicos que o próprio Cristo diz: eis que faço nova todas as coisas. Então, ele aboliu a circuncisão e adotou o que? O batismo pela água, né? Então, eis que faço nova todas as coisas, e o que era velho ficou para trás. O batismo, a circuncisão passou a ser o batismo, né? Um dos motivos de nós católicos batizarmos crianças, né? Gnosticismo, século I e II. Gnosticismo vem do grego também, quase tudo vem do grego, que vem da gnose, que quer dizer conhecimento, né, que foi herdado ali dos gregos, né, e é uma coisa que eles acreditavam poder alcançar Deus através do conhecimento. Então eles descartavam ali a divindade e a redenção e a salvação por meio de Cristo, né, mas só através do conhecimento, da gnose, eles poderiam, por conta própria, chegar a Deus, né? Então, lá em Gênesis 1:31 diz assim: Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Por que eu estou falando isso? Porque a gnose, ela vinha com uma história de que existia dois deuses, né? Tinha um Deus mau e tinha um Deus bom. O Deus mau criou a matéria, criou o mundo, o universo, os planetas, os animais, a nossa carne, e tinha um Deus bom que criou o espírito. E tudo que era espiritual era bom e tudo que era matéria era ruim. Mas aqui em Gênesis 1:31 está dizendo que a matéria era uma coisa boa, né? Que toda a criação era uma coisa boa. E esse gnosticismo, ele tem resquícios até hoje, que a gente conhece como Nova Era, né? Que é uma religião totalmente pagã,
que se misturou em muitas outras religiões, né? Como horóscopo, uma boa parte do espiritismo, religiões da nova era e de pedras que emanam energia, ou de muitas outras coisas aí, da cabala também, que é uma coisa mais obscura, e muitas outras religiões mais ou menos novas aí, né, que está muito dentro aí da questão da nova era, resquícios desse gnosticismo, que ele nunca morreu, ele apenas ficou dormindo durante séculos e séculos. Mas a igreja combateu. E quem combateu as outras que eu falei foi Pedro e Paulo. E essa foi Santo Irineu de Lyon, ali por volta do ano final do século I para o século II, né, no ano 202. Né? Então, esse Santo Irineu de Lyon está dentro ali daqueles homens que eu falei no outro vídeo, dos padres apostólicos, que foram aqueles homens que tiveram contato com os próprios apóstolos, né? E eles foram muito importantes. Né? E por que é que é importante a gente ver essas heresias? Porque elas contam que desde o começo o próprio Cristo disse que o joio estava estava junto com o trigo. Então tinha que ser retirado esse joio. Então até o fim da igreja, até a vinda do semeador, que é o próprio Cristo, o joio vai continuar junto do trigo. E cabe a nós, cada um de nós e o clero, ir identificando o que é que não presta, o que é ruim, para a gente poder tirando isso de dentro da igreja. Porque as piores heresias foi aquelas que nasceram de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Tem muitas outras heresias, né? E em uma outra ocasião a gente conta. Espero que vocês tenham gostado.